Imagine que após muitos anos você se reencontra com seus colegas de classe. Agora imagine também que durante esse encontro vocês descobrem uma coisa perturbadora. É isso que nós vamos ver na última parte de Um Encanamento que Geme. Se você não viu a primeira parte, não é tão importante que vocês assistam, mas é interessante para vocês descobrirem as outras histórias que tem nesse encadernado. E eu digo que se você não quiser encontrar uma coisa bizarra com seus amigos, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui o que você achar desse vídeo. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar de achar desse mangá ou desse canal. E também falo para vocês conhecerem a loja Bruno Mangás. É graças a elas que eu estou conseguindo trazer vários mangás aqui que não são publicados aqui no Brasil. Então segue lá a loja que eles estão dando uma puta força aqui pro canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Haruhiko. O Haruhiko ele é de uma família de titeiros, ele viaja com a irmã mais nova dele, o irmão mais velho e o pai. Uma coisa que o Haruhiko fala é que ele não tinha uma, digamos assim, cidade própria, não tinha uma cidade para ficar, ele sempre ficava viajando de lugar em lugar. E por conta disso ele não conseguia se estabelecer em uma escola fixa, ele estava sempre mudando de escola. Acontece que em uma das escolas que ele ficou, ele acabou conhecendo uma amiga dele, a Hidaka. A Hidaka tenta ser amiga com ele fala que não gosta de se apresentar, de fazer tantas amizades, porque já que ele está sempre mudando de cidade, ele não tem como firmar uma amizade com ninguém, porque ele está sempre mudando de cidade. Conversando mais com ela, ele fala que mora numa espécie de Kombi, ele com o pai dele que são titeiros, e ela pede para ver a Kombi onde eles moram. Ele leva ela até lá e ele mostra as marionetes que eles têm, e ele mostra uma marionete particularmente especial ali, que é uma que só o pai dele gosta de manusear, que tem até o nome de Jean-Pierre. Ela acha bastante bizarra aquela marionete, ele acaba até assustando ela, e nesse susto ela acaba batendo no Jean-Pierre e jogando ele longe. Um tempo depois, de novo, eles teriam que mudar de cidade, só que eles prometeram que um dia eles vão se encontrar novamente. Acontece que o irmão mais velho dele percebeu que ele ficou bastante assim, meio abalado, meio chateado, e ele sabe daquela garota, da Hidaka, porque ele viu ela saindo do carro naquele dia. E ele fala que é bastante chato e até um pouco assim depressiva essa situação deles de ficarem sempre mudando, só que eles só vão conseguir parar e ter uma residência fixa se um dia o pai deles ficarem doente. Acontece que um dia o pai dele acabou ficando doente de fato e eles tiveram que se estabelecer em um hotel ali perto. Mesmo doente, mesmo assim bastante debilitado, o pai dele continuou brincando ali com as marionetes dele, falando que as marionetes traziam emoção para ele. Então mesmo ele estando bastante debilitado, ele conseguia manusear bem aquelas marionetes. E é por isso que ele gosta tanto disso, porque ele tem tudo basicamente sob controle ali. Naquela noite, o irmão mais velho do Haruhiko, ele comenta que ele não concorda tanto assim com o ponto de vista do pai dele, até porque sempre que ele manuseava aquelas marionetes, ele nunca sentiu exatamente que ele estava no controle. Era como se as marionetes tivessem vida própria, ele apenas obedecia, digamos assim, o comando dela. Um tempo depois o pai dele acabou falecendo por conta dessa doença e o irmão mais velho do Haruhiko, ele acabou fugindo de casa. Então ficou basicamente o Haruhiko e a irmã mais nova dele. Ele fala que ele começou a morar com alguns parentes deles, só que quando ele alcançou a maioridade, ele começou a morar sozinho com a irmã dele. Acontece que um dia ele acabou encontrando com a Hidaka, eles ficam bastante assim surpresos que eles finalmente se encontraram. Eles começam a se reaproximar, até que um dia ela leva uma carta até a casa do Haruhiko, que é exatamente o irmão mais velho dele. Na carta fala que ele tem uma casa de luxo ali naquela cidade, então ele convida tanto ele como a irmã mais nova para irem até lá. Eles estão bastante tensos porque faz tempo que eles não veem o irmão dele, até que eles chegam numa mansão. Eles até se perguntam como que o irmão dele conseguiu tanto dinheiro assim. Quando eles chegam na porta, eles são recepcionados justamente pelo Jean-Pierre, o que eles acham bastante estranho. Só que eles reparam que no teto tem espécies de aberturas, como se tivessem pessoas lá dentro meio que manuseando aquela marionete. Quando eles chegam no salão de estar, tá tanto o irmão mais velho dele como a esposa e o filho. E eles estão meio que presos a espécie de cordas. O irmão dele explica que ele conseguiu gerar uma grande fortuna, né, sendo titeiro, e agora ele tem condições de morar naquela casa. E ele fala também que ele está preso àquelas cordas porque ele contratou empregados para meio que ficarem manuseando ele, digamos assim, como se eles fossem de fato marionetes.
O Harahiko, ele acha isso completamente bizarro, né, perturbador, só que o irmão dele vai conversando e tal, ele fala sobre os benefícios disso, que ele não precisa fazer nada. O Harahiko até se preocupa um pouco, porque se ele não tá usando os membros dele, isso seria prejudicial, porque quando ele precisar de fato usar, os músculos dele iam ter atrofiado, então ele não ia conseguir fazer muita coisa. Um tempo depois eles voltam para casa dele e enquanto o Harahiko tá bastante se preocupado e até um pouco assim assustado com toda a situação do irmão mais velho dele, a irmã dele não acha isso tão estranho, ela até quer voltar para lá mais vezes. Eles continuam voltando uma vez ou outra e é quando o irmão mais velho dele fala que ele deveria experimentar ser manuseado como marionete também, só que o Harahiko é contra isso. Já a irmã mais nova dele, ela aceita. Ele vai e prende ela naquelas cordas, ela gosta porque ela consegue fazer agora movimentos de bailarina que ela não conseguia fazer anteriormente. Só que quando eles oferecem isso pro Harahiko, ele se recusa a fazer. Ele até tenta fazer a irmã dele sair da casa do irmão mais velho para voltar para casa, só que ela se recusa, ela quer ficar lá agora. O Harahiko então ele volta para casa dele e ele tá bastante assim preocupado, porque se ele já tá estranhando o meio, digamos assim, o jeito que o irmão mais velho dele tá, a irmã dele mais nova ficando lá também é bastante preocupante. A Hidaka fica até preocupada com ele, porque ela sente que ele tá se afastando, ela até pergunta se ele deixou de amar ela, só que ele fala que não, ele sempre amou e sempre vai amar ela. Um tempo depois ele decide voltar naquela casa para ver se de fato, né, a irmã dele tá bem, para tentar tirar ela de lá. Acontece que no meio da discussão, aquelas marionetes que tinham ali, que serviam como os empregados, levam o Harahiko até um quarto onde ele prenderia aquelas cordas de marionete nele. O problema é que a Hidaka, desconfiada de que ele estivesse talvez encontrando com outra garota, seguiu o Harahiko até aquela casa. E olhando pela janela, ele vê ele conversando com aquela marionete, só que por conta da distância, ela pensou que era uma outra garota ali. Completamente revoltada, ela decide entrar na casa também, só que quando o Jean-Pierre recepciona ela, alguma coisa acontece. Por algum motivo, as marionetes que estão movimentando, tanto aquelas marionetes como o irmão mais velho dele e a irmã, ficam totalmente fora de controle. É quando o Harahiko decide subir na mesa para ver aquela parte de cima onde estão os empregados manuseando, para ver se aconteceu alguma coisa. Só que quando ele sobe lá, ele percebe que aqueles empregados estão praticamente sem alma, eles parecem que não têm nem mais vontade própria. Eles acabam chutando ele de lá de cima e é quando o irmão dele começa a gritar falando que isso está acontecendo por causa do Jean-Pierre. É nesse momento que o Harahiko vê de fato o Jean-Pierre se escondendo em um canto e quando ele segue ele, ele percebe que ele matou a Hidaka. O Jean-Pierre com uma faca ataca o Harahiko também, só que ele consegue se defender destruindo aquele boneco. E quando ele vai ver, de fato, a Hidaka já tá morta, não tem o que fazer. Só que quando ele volta pro quarto, pro salão onde estava o irmão dele, estão todos mortos, desligados praticamente. Só que a irmã dele ainda tá viva. Só que só então ele repara que na verdade o irmão dele, a esposa e o filho eram na verdade marionetes. E ele não sabe explicar por que ele estava enxergando o irmão dele naquelas coisas. A história começa com a professora Momoko. A Momoko ela tá voltando para casa dela quando alguém joga alguma espécie de substância nela. Ela não consegue ver quem fez isso, ela apenas conseguiu voltar para casa dela e tentar tirar aquela substância. Só que ela fala que aquilo era extremamente grudento, tanto que ela teve que cortar o cabelo para conseguir se livrar daquela gosma. No outro dia na escola ela é até zoada um pouco por causa do cabelo dela, que ela teve que cortar bem baixinho. E é quando descobrimos que ela tem um aluno problemático na sala dela, que é o Chikara. O Chikara ele é bastante agressivo com as outras crianças, ele rasga as coisas ali da escola, se as pessoas não fazem o que ele quer, ele é bastante agressivo. Ela sempre reclamou dele, só que ela sempre ficou em dúvida se ele de fato era agressivo e violento assim na casa dele. Um dia, no entanto, ela acaba encontrando com uma mulher que foi buscar ele. Ela começa então a falar sobre a situação do Chikara, falando que ele é bastante agressivo, todas as crianças têm medo dele, ele dá muito trabalho na escola e ela não sabe se ele é assim dentro de casa. Ela comenta que o estranho é que enquanto ela comentava isso com aquela mulher concordava, falando que ele era bastante assim hiperativo, bastante agitado, só que o estranho é que ela não demonstrava nenhuma espécie de expressão com isso.
Chegando na casa dela, ela descobre que na verdade aquela mulher é tia do Chikara, então ela começa a conversar com a mãe dele. Ela percebe que na casa do Chikara ele também rasga as paredes, arranha os tecidos de tudo, então ela percebe que de fato ele é assim na casa dele também. Só que o que mais incomodou ela é que a mãe dele parecia não esboçar nenhuma reação enquanto comentava essas coisas, o que ela achou pra lá de bizarro. No outro dia ela tá trabalhando na escola quando uma das alunas dela fala que o Chikara atraiu um moleque até atrás da escola. Ela então repara que ele simplesmente arrancou a pele da cara de um dos alunos ali. Por conta de toda a situação, ela acabou falando com a diretora e supervisora da escola e ela acabou suspendendo, expulsando o Chikara da escola. Só que mesmo assim ele continuava indo ali na escola, mesmo ele não estudando mais lá. Até que um dia ele começou a seguir ela e seguiu ela até a casa dela. Na casa dela, ela percebeu que o pai dela estava ali. Como o pai dela é médico, vendo o estado da pele daquele moleque, ele acha isso bastante assim estranho, então ele decide analisar. Ele não entende exatamente porque a pele daquele moleque é assim, só que ele fala que ela tá muito assim sensível e que era para ela recomendar que a mãe dele levasse ele num dermatologista, porque isso poderia até mesmo ser uma espécie de doença rara na pele. Mais tarde ela acaba levando o Chikara para casa dele e nós percebemos que tanto a mãe como a tia dele estão fazendo espécie de experimentos no moleque. A mãe dele está totalmente viciada em uma espécie de poção da juventude eterna que o marido dela desenvolveu e está tentando replicar isso no moleque. Só que isso nunca está dando certo, por isso a pele dele está naquele estado. Mais tarde a Momoka ela acaba acompanhando o pai dela até uma parte ali da cidade, até ele poder ir para casa. E quando ela está voltando para casa dela, ela repara que alguém de novo esvaziou um balde com alguma substância em uma pessoa aleatória. Percebendo que é a mesma pessoa que fez isso com ela no início da história, ela começa a perseguir aquela pessoa. E depois de muita perseguição, ela consegue pegar aquela pessoa e descobre que é a tia do Chikara. Ela explica tudo o que está acontecendo para ela, falando sobre esses experimentos, que ela simplesmente não consegue fazer esse experimento dar certo porque ela tem trocado constantemente uma substância para dar errado. Só que isso está totalmente maltratando a pele do Chikara, ela não sabe por quanto tempo ele vai continuar resistindo. Enquanto ela vai conversando, nós vemos que tem alguém que toda hora se aproxima de uma pessoa e abre uma espécie de jaquetão que ele tem e essa pessoa corre desesperada. Enquanto ela tá pedindo ajuda e ao mesmo tempo não querendo que a Momoka se envolva nisso, alguém com uma pedra acaba nocauteando a Momoka. Nós percebemos que quem fez isso foi a mãe do Chikara. Ela fala sobre essa experiência, né, que o marido dela desenvolveu, que ele conseguiu achar uma certa cura para juventude eterna, só que quando ele viu o resultado desse experimento, ele acabou morrendo de desgosto. Então ela conseguiu meio que recriar isso porque ele deixou anotações sobre isso. Só que ao contrário do marido, ela achou o resultado simplesmente brilhante. Enquanto ela está falando isso, ela está carregando uma espécie de garrafa com ácido bastante corrosivo e no meio de uma discussão ela acaba deixando cair esse ácido. Numa espécie de reflexo, ela acaba saindo de lado, meio que deixando a pele dela e ela ficando só literalmente carne e osso. Ela consegue pegar a pele dela, colocar num recipiente ali para não corroer tanto assim aquela solução na pele dela. Ela comenta que essa é a experiência que deu certo do marido dela. Essa experiência de alguma maneira consegue fazer você separar a pele da carne. Ela pode ter aquela aparência o quanto ela quiser. Só que para isso ela precisa estar toda hora reidratando a pele dela. E ela não pode ficar só naquela aparência também, porque primeiro, né, ela pegaria uma doença lascada, o corpo também resseca bem rápido, por isso que ela sempre deixa a pele dela de molho e por isso que todas as vezes que ela encontrou com a Momoko, ela estava molhada, porque ela tinha recém reidratado a pele dela. Acontece que quando ela descobre que a irmã dela estava sabotando a poção dela, ela fica extremamente irritada e pergunta aonde que está a solução real para conseguir fazer esse procedimento certo no Chikara. Ela se recusa a falar, só que o Chikara sabe onde está isso, porque ele viu a tia dele escondendo. Só que ao invés de entregar para a mãe dele, ele acaba jogando aquela solução corrosiva na pele da mãe dele, destruindo a pele dela. Como a mãe dele sabe que ela não vai poder ficar naquela forma por muito tempo, ela fala que vai simplesmente arrancar a pele da tia dela. E é isso que ela começa a fazer. Só que vendo isso, o Chikara ele fica totalmente revoltado. Ele acaba arrebentando os tendões da perna da mãe dele, meio que para proteger a tia dele, que era a única que era bondosa com ele.
Enquanto a mãe desse rico recontorce de dor no chão, a tia do Chikara fala que ela nunca quis isso, ela foi uma das primeiras que fez experimentos, só que ela não quer que o Chikara tenha esse mesmo destino. E no meio desse momento totalmente bizarro e perturbador, a Momoka acaba desmaiando. A história começa com 3 amigos se encontrando numa casa. Acontece que enquanto eles estão conversando, eles percebem que teve uma espécie de acidente aéreo. E o mais bizarro e preocupante disso é que aquele voo seria um que o amigo deles iria pegar para visitar os 3. Totalmente assustado e preocupado com o amigo deles, eles decidem pegar uma espécie de helicóptero que eles têm ali e ir até o aeroporto para encontrar esse amigo dele, rezando que nada de mal tenha acontecido com ele. Enquanto a garota ali comenta que é bom eles esperarem, porque talvez ele tenha perdido o voo, alguma coisa tenha acontecido, o rapaz fala que ele quer ver isso com os próprios olhos, porque se isso de fato aconteceu, o amigo dele estava naquele voo, ele vai se sentir culpado pro resto da vida dele, porque foi ele que deu a ideia de todos se encontrarem. Acontece que enquanto eles estão debatendo isso, um ali até comenta que ele já chegou a presenciar... Nossa, mano, que susto, a porta abriu sozinho, mano, que susto! Mano, sério, assustei agora, a porta abriu sozinho devagar, mano, igual filme de terror. Que medo. Enquanto isso, um dos amigos dele ele até comenta que ele já presenciou um acidente de avião e que é uma coisa pra lá de feia. Acontece que enquanto eles estão debatendo isso, eles percebem que tem um avião logo atrás deles. E por muito pouco o avião não acaba acertando eles conseguem desviar. O bizarro é que esse avião já está totalmente destruído, eles não entendem nem como ele está de pé ainda. E eles também percebem que nesse avião está de fato o amigo deles. Só que o estranho é que todos que estão naquele avião estão com aparência bem mórbida. Eles comentam que um tempo depois o avião do amigo deles foi encontrado, de fato sofreu aquele acidente. Só que o bizarro é que o avião ele tinha sofrido aquele acidente horas antes deles encontrarem com aquele avião pegando fogo. Então como que isso aconteceu? A história começa com a nossa protagonista, a Yamaguchi. A Yamaguchi ela tá com os colegas de classe dela se encontrando depois de muito tempo na escola onde eles estudaram para abrir uma espécie de cápsula do tempo que todos fizeram. Ela encontra com a amiga de infância dela, eles começam a conversar, ela até comenta que agora a Yamaguchi ela tem 2 filhos. Enquanto todos estão ali conversando, meio que colocando papo em dia, eles reparam que tem uma única garota que não tá ali, a Kumi. As duas comentam que a Kumi ela sempre foi uma garota bastante problemática, ela reclamava de tudo, ela sempre antissocial, sempre que ela abria a boca era para reclamar de alguma coisa. E ela até comenta que uma vez ela reclamou que ia ter uma peça de teatro e que ela não foi escolhida para o papel principal, foi uma outra garota. Só que o problema é que ela começou a reclamar dessa garota ter sido escolhida para o papel principal. Só que o detalhe é que ela não se voluntariou para papel nenhum, então por que ela tá reclamando se fulana foi escolhida se ela não deu opinião e nem quis participar disso? E enquanto eles estão cavando ali aquele lugar da cápsula do tempo que eles fizeram, eles até comentam que eles meio que exageraram, porque eles cavaram muito fundo essa cápsula do tempo. O estranho é que a Yamaguchi ela comenta que um tempo antes disso tudo acontecer, a Rumi começou a ligar para ela. E o problema é que ela estava comentando de novo desse problema que teve com essa peça teatral, é como se ela não tivesse superado essa humilhação que fizeram ela passar. O problema é quando eles abrem a cápsula do tempo, tá todos os itens ali, só que a Kumi tá lá dentro. Eles não sabem como que ela foi para lá dentro, como que ela entrou e ninguém viu ela lá dentro. Só que o detalhe é que a Yamaguchi repara que nas mãos dela tá um telefone, então talvez nas ligações que ela tinha feito, ela já estava lá dentro. E é dessa maneira que acaba a história de Um Encanamento que Geme. O Encanamento que Geme, ele é muito legal nas histórias dele. Embora a gente já tenha visto algumas histórias que eu já contei aqui no canal, que foi dos balões enforcados, que foi da família de titeiros, as outras histórias são bastante interessantes no conceito delas. A história dos titeiros eu já trouxe aqui no canal, né? Então, se não me engano, foi até no mangá de Calafrios que eu trouxe a história também dessa história dos titeiros e a minha opinião não mudou tanto. É um conceito interessante, né? Só que eu acho que, sei lá, ela só é aquela história que é mais bizarra do que ela passa com sentimento, sabe? Não é uma história que eu indicaria pra alguém ler. Eu indicaria outras, mas essa daqui deixaria, tipo assim, sei lá, pra outra hora, sabe?
A história do Chikara eu acho ela bastante legal e também mexe com uma coisa que eu já falei, histórias envolvendo crianças e animais é uma coisa que eu não consigo assim encarar numa boa, é uma das histórias que mais me deixa assim bastante assim down, porque são crianças, sabe, cara? Não dá pra você mexer com crianças. Mas eu acho essa história bastante interessante porque ele mexe com aqueles conceitos de juventude eterna. Em todo momento do mangá tá falando que quando o cara viu o resultado dessa experiência, ele morreu de desgosto e nunca deixa tão nítido o que aconteceu com ele. Então é uma mistura de tipo, pô, o cara conseguiu, mas o preço que ele pagou por isso é muito alto. Então gera uma curiosidade que faz você ler até o final para você descobrir o que é esse resultado tão bizarro. E quando você vê ela saindo da pele, ficando na carne viva, é bastante assim angustiante, sabe? Porque é uma coisa que é tão antinatural que você fica surpreso. Não é algo bizarro, não é algo grotesco, não é algo feio. É tão grotesco talvez até seja, mas não é algo que deixa você chocado. Você toma um susto, isso é um fato. Só que agora ficar assim enojado, angustiado, não. As outras duas histórias elas são bastante interessantes. A do avião era bastante curtinha, né? Se não me engano tem 5 ou 6 páginas só. Mas ele é muito mais aquele negócio de presságio, de premonição, né? Que inclusive tem um filme Premonição que tem a ver com isso, né? Vai acontecer um acidente de avião, o cara prevê e depois o acidente acontece. Eu lembrei bastante dessa história, eu lembrei bastante de Premonição só por esse detalhe do avião. Agora outra história é engraçada porque mexe com histórias do passado, né? Quem nunca teve vontade de fazer uma cápsula do tempo? Eu já fiz. Eu consegui achar ela? Não consegui achar, porque eu e meus amigos colocamos num terreno baldio e hoje tem uma casa lá. Então eu não sei se aquelas coisas existem ainda, se alguém pegou, jogou fora, se ainda tá enterrado, não sei, mas essa história ela pega esse detalhe que é pra ser algo da hora, algo nostálgico, bonitinho até assim de você rever com seus amigos, e ele consegue transformar de uma maneira perturbadora, porque como cargas d'água aquela desgraça entrou lá dentro, como ninguém viu ela se prendendo ali, porque eles cavaram um lugar absurdamente grande, sim, então tipo não teria como ela entrar ali e ninguém ver, então é algo bastante bizarro. Ele pega você na contrapartida porque eles falam que beleza, ela é só uma menina bastante problemática, não teria algo sobrenatural nela para ela conseguir entrar ali dentro, por isso quando você vê ela lá dentro é tão impactante. Porque não tem nada de tão estranho. A única coisa estranha que o pessoal fala sobre ela é que ela era bastante chata. Ela era uma garota chata, sabe? Não é tipo assim, ela tinha um negócio sombrio, ela não falava com ninguém, era totalmente exclusiva de tudo, ela não queria interagir. Não, ela era só uma menina chata. Então quando você vê ela lá dentro, você fica impactado, porque você não tá esperando aquilo. Então é um mangá bastante assim, que termina de uma maneira bastante agradável essa história do Junji Ito. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Qual foram as histórias que vocês mais gostaram dessa edição? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam da história até aqui. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Não esqueça também de curtir a loja da Bruno Mangás, estão sempre colocando promoções lá bastante interessantes que vocês vão gostar bastante de conhecer a loja. Também encomende seus mangás por lá, que eles ajudam bastante nessa parte. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.